Paz do Senhor, irmãos, poder sentar. Quero compartilhar com os irmãos Hebreus capítulo 4, verso 12. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém, glória a Deus. Essa palavra mostra, o quanto a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz. E assim, para nós darmos importância à palavra de Deus, para obedecermos, para entendermos, para deixarmos a palavra de Deus entrar profundamente no nosso coração. E é interessante que essa palavra do escritor, ele está falando sobre descanso, entrada no descanso de Deus pela fé. Ele está falando e comparando aqui no capítulo 4, verso 1, que ele fala: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes se aproveitou, visto que não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Então aqui o contexto da palavra, desse texto, é sobre o descanso de Deus, ou seja, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e ela entra profundamente no nosso coração, nós percebemos e recebemos de Deus o descanso da sua presença, o descanso do seu poder. E aqui ele fala da exortação, porque Deus, desde o começo, ele preparou, criou o homem no sexto dia da sua criação e no sétimo dia descansou. Então, o homem foi criado e logo em seguida houve o descanso. O homem foi criado, foi dado um trabalho para ele, no jardim, mas no dia seguinte já ele descansou. Por quê? Porque Deus descansou e preparou um momento de descanso. Então, desde o começo, Deus, na sua palavra, foi explicando para o homem e ensinando através da sua palavra que havia um descanso para a nossa alma. Amém? Amém, glória a Deus. Tem gente querendo entrar no descanso do Senhor. Amém? Quem está querendo entrar no descanso do Senhor? Glória a Deus, Então, nós vemos que já na criação, e o sétimo dia já simboliza o descanso da presença do Senhor, da obra realizada. Assim, quando Jesus realizou a sua obra, ele, na cruz, ele disse: está consumado. A obra estava concluída, então ele ia entrar no repouso. Ele ia entrar no repouso porque a obra que ele tinha para fazer, ela estava concluída. Então, ele ressuscitou, ensinou os seus discípulos e começou a preparar. E muitos pensam, mas por que então que Jesus começou a conversar com seus discípulos depois da ressurreição? Porque a obra que ele tinha para fazer estava consumada e ele estaria enviando o Espírito Santo. E assim, antes de ele ascender, porque ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra e depois ele ascendeu aos céus. Então, para entrar no descanso. E então ele soprou o Espírito Santo e
fez a promessa do Espírito Santo para estar conosco, para que nós cumpramos a obra que está determinada para nós, até o momento que estará consumado o nosso trabalho, né? E aí nós entraremos no descanso do Senhor. Amém? Né? Quando a igreja for arrebatada, nós entraremos nas bodas do Cordeiro, né? Quando teremos a festa, o banquete da entrada no descanso do Senhor. Amém? Como assim diz o Salmo 23, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, uma mesa para mim. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Isso significa o quê? O descanso, né? O descanso da obra do Senhor, né? Entrar na presença do Senhor é ser pastoreado por Deus, né? E aqui mostra o comparativo, porque muitos não entraram no descanso. E aqui ele começa a dizer, né, continuando o texto lá de Hebreus capítulo 4, verso 2, diz que eles não entraram porque as palavras que eles ouviram não estavam acompanhadas de fé. Ou seja, eles ouviram, mas não creram. Quando Deus diz, olha, eu darei a terra para vocês, a terra que mana leite e mel, Deus já estava mostrando grandes obras, estava sustentando o povo, dando o maná, dando o pão do céu, né, deu carne para eles comerem, deu água da rocha, ou seja, fez uma nascente nova para o povo, para mostrar que Deus provê todas as coisas necessárias, amém? E assim, eles tinham um descanso, uma terra, ou seja, eles saíram do Egito, uma terra de escravidão, onde eles trabalhavam para outros, e na terra que era a herança deles, eles iam trabalhar e produzir, e eles iam ter o fruto, né, o resultado do seu trabalho, não só a comida ali dada para o escravo, né? Mas eles poderiam crescer, construir a sua casa, construir a sua vida conforme o fruto do seu trabalho, ou seja, a sua herança, o seu lugar. E aí o povo de Israel estava pensando o quê? Que entrariam no descanso na terra prometida. É isso que eles entendiam. Verso 3 diz, nós, porém, cremos que entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, a palavra do Senhor mostra que não é só o descanso físico, não é só o descanso da conquista, não é só o descanso da herança, não é só o descanso dos bens, do sucesso das nossas obras, daquilo que você concluiu. Não é enriquecendo que você vai encontrar descanso para a sua alma. Está entendendo? Né? Porque a palavra de Deus mostra que além, né, dos frutos do trabalho, além de tudo isso, tem o descanso preparado por Deus. E aqui mostra que aquelas pessoas que iam entrar na terra prometida não entraram por quê? Por causa da desobediência. Porque eles ouviram
a voz de Moisés, ouviram o relato de Deus que era para onde eles tinham que ir, mas eles temeram por causa dos gigantes e desobedeceram e disseram que não poderiam entrar e quiseram levantar um outro capitão, outro comandante que os levasse de volta para o Egito. E Deus disse, não, para o Egito vocês não vão. Então, se esse povo não quer entrar na terra prometida, então eles vão aqui morrer no deserto. E somente a nova geração, os que tinham 20 anos para baixo, é que entraram na terra prometida. Então eles ficaram 40 anos no deserto até que toda aquela geração morresse, os que estavam acima de 20 anos, morresse e ficasse ali só os novos. Então, quem entrou na terra prometida? Moisés, né? Moisés entrou? Não, ele ficou quase para entrar, né? Josué e Caleb. Então, dos outros todos morreram no deserto. Moisés estava ali forte e ainda clamou, para ele poder entrar na terra prometida, mas ele não entrou não por causa desse episódio de não crer, de entrar, de combater os gigantes e as cidades, mas sim por causa que ele desobedeceu e bateu na rocha, no outro episódio. Não foi por causa dessa situação de não crer, no poder de Deus, mas ele creu e deu a palavra para os irmãos. Mas o descanso ele queria para a sua alma, e Moisés alcançou o descanso da presença do Senhor. Então, por quê? Porque ele creu na palavra, ele e recebeu o descanso, e entendeu que não é só o descanso físico, amém? Da conquista. E aqui então no verso 9 diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isso é muito importante para nós sabermos como estamos caminhando com a nossa vida, porque nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias que exigem muito esforço físico, dedicação, concentração, com desgaste emocional muito grande, em cima de resultados, em cima do que vai acontecer, como vai ser o futuro. A gente só consegue imaginar que o dia seguinte vai ser mais trabalhoso. Como vai ser o ano seguinte? Vai ser um ano mais trabalhoso. E isso é semelhante o tempo de escravidão, onde o povo no Egito, o povo de Israel no Egito, o que ele pensava para o dia seguinte? Vai ser um dia de mais trabalho. Vai ser um dia que vai ficar, vou ter que buscar o barro, vou ter que amassar o barro, vou ter que fazer o tijolo, pegar palha, quer dizer, fazer tudo, e ainda com chicote, com exigência, com a meta lá aumentando, quer dizer, os trabalhos desses dias são semelhantes a um trabalho de escravidão. Mas, para o povo de Deus, há um descanso espiritual. Amém, irmãos? Então, você tem que olhar acima dessas coisas. Por quê? Porque para nós, assim como Deus já foi dando sinais que, olha, pode descansar no dia de sábado, porque eu vou dar a provisão desse alimento, daquilo que você vai fazer, de maneira que nós podemos guardar o sábado para buscar mais do Senhor, para buscar da sua palavra. Por quê? Porque Deus deu a sua palavra e prometeu a bênção e o sustento, a provisão do mantimento, para nós termos já agora um sinal, uma pequena amostra do que será o descanso na sua presença. Então, você tem isso do sábado, e você tem hoje algo para a nossa alma, para o refrigério, que é aceitar
a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o descanso para a nossa alma. É isso que Pedro, ele fala na pregação em Atos dos Apóstolos, capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 4. É o 2. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a sua voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como estão pensando, sendo a 3ª hora do dia. Isso aqui aconteceu no Pentecostes. Mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, aleluia. Né? Verso 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Aleluia, aleluia. Assim nós vemos que a palavra, pela conversão à palavra de Deus, há tempos de refrigério, há tempos de derramar do Espírito Santo, né? E assim a palavra do Senhor entra profundamente na alma e no espírito, de maneira em que haja transformação. Verso 37, ouvindo essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor Deus vos chamar. Com muitas outras palavras, e deu testemunho, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Para tempos de refrigério, a palavra do Senhor precisa entrar no nosso coração. E a palavra do Senhor, ela foi destinada para isso, para entrar no nosso coração, para dividir a alma do Espírito, ou seja, quebrar todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que está amargurando o sofrimento da nossa alma. A palavra do Senhor vem e entra profundamente e cura e prepara o nosso espírito para receber do Espírito Santo. E essa porta aberta, ela acontece através do arrependimento. Assim o nosso coração abre-se para a palavra de Deus, para a transformação, para um tempo de refrigério, que é o derramar do Espírito Santo. Assim a nossa alma é curada. Então a alma entra num descanso, ou seja, não há mais angústia
pelas dificuldades que possam aparecer, assim como diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor derrama do Espírito Santo para você sentir a presença dEle, e aí você sente a presença do Senhor na sua vida, e assim você pode ter a confiança, ainda que as dificuldades elas se multipliquem, haja paz e alegria, refrigério na alma, pelo poder do Senhor, aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. E assim, é importante nós percebermos que há um descanso para nós entrarmos, né? E quando a palavra do Senhor diz, quando nós não conseguimos entrar, qual que é o motivo? O motivo é a desobediência. Então é necessário examinarmos a nossa vida, para quê? Para nós nos arrependermos, vermos aquilo que nós não estamos obedecendo da palavra do Senhor, para que haja o refrigério, amém? Para que você não fique ansioso, angustiado, sofrendo, né, pelas coisas que vão acontecer. Por quê? Porque há um descanso prometido, né? E fiel o que prometeu, e poderoso para cumprir, amém? Nosso Deus é poderoso para cumprir. Volte lá em Hebreus, capítulo 4. Hoje parece que o relógio está mais rápido, né? Verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra de Deus ela é poderosa para te levar ao descanso para a sua alma. Amém? A palavra é poderosa e eficaz, ela vai produzir o descanso na sua alma, porque ela entra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela entra para purificar os seus pensamentos, entra para purificar as suas lembranças, para purificar as suas lembranças, tudo aquilo que você sofreu, para que você veja que a mão do Senhor é poderosa. Amém? Ela traz refrigério, ela traz o bálsamo, né? E isso é necessário, nós termos a mente de Cristo, né? Por isso que Paulo fala sobre a mente de Cristo, sobre a transformação, a renovação da mente, porque a palavra de Deus, ela entra para purificar os pensamentos, né? Por isso é importante nós colocarmos o nosso entendimento, a decisão de obedecer a palavra, porque a palavra ela vai trabalhando nas nossas lembranças, nos nossos pensamentos, e assim com o arrependimento, a transformação na nossa mente ocorre para que você sinta o refrigério da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E não há criatura que não esteja manifesta na sua presença, ou seja, quando a palavra de Deus, ela entra, todos os seus pensamentos, eles são manifestos diante de Deus. Ninguém pode esconder o que está pensando de Deus. Por isso que a palavra de Deus vem para purificar, para que os seus pensamentos, a tua adoração ao Senhor, ela seja pura. Amém, irmãos? E o nosso pensamento diante de Deus seja puro. Aleluia! Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Assim, você pode falar de Deus na presença de Deus. Amém? Manter a sua confiança, a alegria.
Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Amém? Verso 16. Acheguemos-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando nós entramos no descanso, o descanso do Senhor nos leva aonde? Nos leva até o trono da graça. Aleluia, onde há refrigério, onde há bálsamo, e assim nós encontramos socorro para a ocasião necessária da nossa vida. Amém? Então você pode entrar com confiança. Esse descanso vai te levar ao trono da graça, onde está Jesus, onde Ele abençoa. E assim você vai ter a resposta necessária para as coisas do teu dia a dia. Vai ter o livramento, vai ter a porção, vai ter a multiplicação, vai ter a cura para a sua alma, para a ansiedade. Amém, irmãos? E assim a provisão. Por isso confie e entre por esse novo e vivo caminho, porque Jesus entrou e Ele penetrou até os céus e estabeleceu o trono da graça. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome. E assim Jesus se senta no trono da graça, e Ele concede graça àqueles que se convertem, que se arrependem, que se decidem a seguir. Por isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Assim nós entramos no trono da graça, e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que tem a bênção apostólica, que ela reflete a profundidade da palavra de Deus e a conversão. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Coloque-se em pé. Há um descanso para a sua alma. Há um descanso para você que está acompanhando aí, né, na internet, essa palavra que vai estar vendo depois. Creia em Deus. E deixe a palavra do Senhor entrar na sua mente, no seu coração. Abra o seu coração diante do Senhor. O que está afligindo a sua alma? Não é o tempo de viagem, não é o tempo de praia, não é o tempo de conquista, não é um carro melhor, não adianta fazer os planos de compra de bens, e a tua alma terá o refrigério. Não, o verdadeiro caminho é entrar na presença do Senhor, diante do trono da graça. Diante do trono da graça, deixando a palavra do Senhor entrando no seu coração. Ser transformado pelo poder de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor Deus, nós nos arrependemos pelos nossos pecados, Senhor Deus. Purifica-nos, Senhor, de toda maldade, de toda transgressão, Senhor Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso sumo sacerdote, Senhor Deus, que pode, Senhor, compadecer das nossas fraquezas, Senhor Deus. Senhor Deus, porque foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas Jesus Cristo não pecou. Senhor, e assim Ele é perfeito e poderoso para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo, perdoa, Senhor, os pecados do Teu povo, Senhor. Todos eles que estão entrando na Tua presença, diante do trono da graça, Senhor. Senhor, perdoa os pecados, Senhor, purifica de todas as iniquidades, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, dá graça, Senhor,
Senhor Deus, nós queremos receber a Tua misericórdia, Senhor, e acharmos graça, Senhor, para socorro nas ocasiões necessárias da nossa vida, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, que Tu és, Senhor Deus, que abençoa e nos concede, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela bênção, pelo refrigério, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque Tu nos leva, Senhor, para o lugar, Senhor, de descanso para a nossa alma. Senhor, e assim nós alcançamos tempo de refrigério, Senhor, tempo de paz, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra se cumpre em nossas vidas, ó Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia.